Depois de tanto vídeo falando que eu fui traído, e aí? Será que eu já traí? A história que eu vou contar hoje aqui pra vocês, ela aconteceu entre os dois relacionamentos que eu contei pra vocês anteriormente. Então foi entre o relacionamento com o Fernando e entre o relacionamento com o Marcelo. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos, depois vocês podem acompanhar. Então essa história aconteceu lá em 2007, faz um bom tempo, né? Mas quanto mais cedo essas coisas acontecem, melhor pra gente lidar com esse tipo de situação e evitar que essas coisas se repitam, né? Obviamente o nome dos personagens é trocado aqui, né? Pra vocês não encontrarem eles. Então vamos lá que eu vou contar pra vocês aí o que aconteceu. Tem uma coisa que se você é gay você vai entender. Normalmente quando a gente entra no meio, o que acontece é que tudo parece lindo e maravilhoso, né? Então tudo chama atenção. E isso tem um pouco a ver com o que eu vou contar hoje. Quando eu terminei o relacionamento com o Fernando e mudei para o interior de Minas, o que aconteceu é que quando eu cheguei lá, eu estava vivendo um pouco deste momento, de tudo parecer lindo, maravilhoso, tudo ser novidade, e aí você vai na festa, você vai nos lugares, você vê que as pessoas se interessam por você, isso chama muita atenção no começo. Então não é normal você ficar deslumbrado com esse meio no começo. Depois você vê que, né, muitas dessas coisas não brilham tanto quanto parecem. É nesse contexto que a história vai começar. Nessa época eu conheci o Mark. O Mark, ele era um pouquinho mais velho e ele já estava sondando mais ou menos que eu estava na cidade, só estava esperando eu ficar solteiro, né? Porque quando eu cheguei, nessa época eu estava morando em Barbacena, quando eu cheguei lá, eu acabei tendo vários casinhos assim mais curtinhos, então foi um período em que eu fiquei solteiro e ele apareceu. E aí nisso a gente começou a namorar, tudo certo, dava certo em muitas coisas, funcionava, tudo tranquilo. Infelizmente, às vezes a pessoa certa aparece na hora errada, né? E foi o que aconteceu. A gente estava namorando, estava tudo certo, só que eu tinha acabado de sair daquele relacionamento mais longo lá que eu contei com o Fernando e ainda estava vivendo um pouco, conhecendo um pouco do mundo, né? Gay, assim, como um todo. Então você fica, como eu comentei, você fica deslumbrado, você acha incrível, acha maravilhoso quando as pessoas olham pra você. E acabou que isso interferiu bastante no nosso relacionamento, que foi o que fez com que a gente terminasse. Por que tantas explicações nessa história, né? Isso porque o relacionamento tava rolando, tava tudo bem, tudo tranquilo, e ele acabou me pegando olhando pra outros caras. É importante que eu não desejava os caras, eu não queria ficar com eles, né? Mas pra mim era novidade, eu achava interessante. Poxa, tem um monte de gente me olhando, olha, tipo, sabe, de você se sentir bem, né? Então, isso foi um problema porque ele viu, obviamente não gostou, e isso aconteceu mais outras 2 vezes. E aí, obviamente, ele terminou comigo, né, de ter visto esse comportamento, e hoje eu super entendo, né, eu acho que respeito é primordial, eu fui mesmo muito bobo, né, de ter feito esse tipo de coisa. É importante que nem aconteceu uma traição de fato, né? Na verdade, tipo, eu só tava olhando e, tipo, como eu comentei, não tinha interesse. Mas foi muito desrespeitoso com ele, né? Eu também acho que ele não tá errado, não. Acho que você ficar dando corda, dando ideia ou simplesmente olhando, né? Pode significar muita coisa, né? Na época significava que eu não estava pronto ainda, né? Então, assim, eu entendo. Então, assim, né, gente, era um plano bom, porque, assim, eu sei que ele queria uma coisa séria, que ele queria uma coisa duradoura, mas no momento que eu não estava pronto ainda, né? Também 18 anos, né? Então, você ainda está entrando no mundo, ainda está conhecendo as coisas, né? Ainda tinha muita coisa para eu viver até chegar nesse ponto de querer um relacionamento sério e duradouro, né? Apesar de eu ter tentado isso com o Fernando antes, né? E não ter funcionado muito bem. Eu, inclusive, acho que o que fez com que o relacionamento seguinte que aconteceu com o Marcelo, eu ter investido tanto e ter perdoado ou desculpado tanto, tem um pouco a ver com isso. Com eu ter pensado que, pô, agora eu preciso, né, colocar a cabeça no lugar e investir numa coisa séria ao invés de ficar de brincadeira, né? E por isso que eu acho que eu aceitei tanto as coisas que aconteceram no relacionamento com o Marcelo. Então foi bom para eu aprender bem cedo, né, como as coisas funcionam, né? E isso foi muito determinante para eu aprender e para eu definir também quais eram as coisas que eu queria nos meus relacionamentos, né? Hoje eu não aceito muitas dessas coisas também, porque eu acho que respeito é essencial, né? Mas, enfim, né, as coisas acontecem e são assim. Foi a única vez que teve alguma coisa mais próxima de uma traição, não chegou de fato a acontecer. E exatamente pelo que eu acredito, e eu já comentei com vocês. Pra mim, a partir do momento que você começa a olhar pro lado, começa a se interessar por outras pessoas, é porque ali dentro não tá funcionando. Na época não era por isso, né? Na época o que aconteceu era porque eu tava achando tudo novidade, tudo interessante, né? Tudo, nossa, uau. Mas hoje eu entendo que a partir do momento que eu olho pro lado, que eu tô interessado em outras pessoas, é porque não tá funcionando mais. E aí eu prefiro terminar e seguir com o barco, né? Bom, gente, então, esclarecida a dúvida aí sobre a traição. Um abraço pra todo mundo, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau, tchau.